Hoje vamos iniciar o capítulo 5 do livro de Atos, lendo do versículo 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. E disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando os jovens, cobriram o morto e o transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Como nós vimos na última leitura comentada, a igreja no seu primórdio agia como uma comunidade e tinham o cuidado de cuidar uns dos outros. Então tudo tinham em comum, de tal forma que não havia necessitado entre eles. Então as pessoas vendiam o que possuíam e traziam o preço para os apóstolos, que distribuíam entre eles segundo a necessidade de cada um, de forma que não havia ninguém passando fome ou passando necessidade. Havia esse sentimento coletivo, esse sentimento de amor ao próximo e também a prática do amor ao próximo. Nós vimos um exemplo que foi o exemplo de Barnabé, o exemplo positivo. Aqui no capítulo 5 nós temos um outro exemplo, mas um exemplo negativo. Ananias e Safira combinaram entre si e venderam uma propriedade que tinha e combinaram entre si para mentir. Então, entregaram parte do preço que foi vendido aos apóstolos e mentiram. Disseram que aquela era a parte. Então, versículo 3 está escrito assim: Pedro interroga Ananias e diz: Por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração? Então, ficamos sabendo aqui que houve uma ingerência maligna e Ananias deixou o Satanás contaminar o seu coração e se encheu de cobiça. A cobiça não provém de Deus. A cobiça é uma coisa maligna. E ele cobiçou o dinheiro. Por isso ele deu uma parte e mentiu, dizendo que aquele era o preço. Esta é a questão. O versículo 3 diz: Tu mentistes ao Espírito Santo, retendo o dinheiro. E o versículo 4 nos explica quando Pedro diz assim: guardando-a, não ficava para ti? Significa, você não era obrigado a fazer isso. Ninguém era obrigado a vender o que tinha. Não havia uma obrigação. Era uma ação voluntária. Guardando-a, ficava para ti. Não precisava vender. Não havia a obrigação de vender, mas se propuseste vendê-la para ajudar, não precisava mentir. E, no entanto, mentiu. E aí Pedro diz no versículo 4, você formou, você elaborou
esta decisão no seu coração contaminado pela cobiça. Mas diz para ele: você não mentiu para nós, você mentiu para Deus. E essas palavras traz sobre aquele homem o juízo, porque mentir é pecado. E não é uma coisa comum, simples, que as pessoas praticam e ficam assim. Não é. As pessoas mentem umas às outras. E às vezes a Deus. E ele está dizendo isso. Ao dizer essas palavras, ele estava na presença do Espírito Santo, cai morto, porque o Espírito é santo. Havia um ambiente de santidade ali. E neste ambiente de santidade não cabia o pecado, a mentira não cabia. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22 que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Então não é uma coisa simples. E nem tampouco a cobiça. Eles cobiçaram. E logo em seguida chega, que 3 horas depois, vamos dizer em seguida, chega Safira. E ela confirma a mesma mentira, porque havia combinado com o marido a mesma mentira. E Pedro a interroga quando ela confirma. Então Pedro diz: por que vocês combinaram entre si para tentar o Espírito de Deus? Tentar. E nós nos lembramos quando Jesus, quando foi tentado, falou, está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 7. E Jesus falou para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Usando as palavras que já estavam registradas em Deuteronômio 6, 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que eles fizeram aqui? Eles tentaram ao Senhor. E isso traz consequência. Pecado tem consequência. E a consequência do pecado é a morte, porque o pecado tem salário e o salário do pecado é a morte. Ela também caiu morta diante daquela situação, diante da presença de Deus e do pecado que cometeram e que combinaram em cometer. E nós sabemos que com Deus não se brinca. Este fato trouxe um temor para toda a igreja. Diz o versículo 11, um grande temor em toda a igreja houve. Porque perceberam, porque tiveram a consciência de exatamente disso, que com Deus não se brinca, não se mente para o Senhor. Era o início, Espírito presente, a igreja estava ali, na presença do Senhor. O temor não é um sentimento de medo, de receio, é um sentimento de reverência, de amor, de respeito, de obediência. Este sentimento que devemos ter no nosso coração. Temos que ter o cuidado, pois a palavra de Deus diz: não des lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz exatamente isso. Uma carta escrita para a igreja. É possível que dentro da igreja alguém dê lugar ao diabo, como aconteceu com Ananias e Safira. Vemos então aqui que esses pecados precisam ser evitados. Todo tipo de pecado precisa ser evitado. E esses que são escondidos, mas trazem consequências terríveis, precisam ser banidos do nosso meio. A cobiça, a mentira, o tentar a Deus. O tentar a Deus. E o Senhor, Ele é santo, Ele é fiel, Ele é cheio de misericórdia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, como está escrito em Jeremias, Lamentações. Cada manhã. Elas são a razão de não sermos consumidos. Mas as lições precisam ser aprendidas. Precisamos praticar a santidade, pois ela provém de Deus. Ela é digna. Deus é digno de toda a presença.
a santidade e a pessoa de Deus não se separam. Não se separam. A Ele glória para sempre. No nome de Jesus.